Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos para a nossa aula número 9 já, tá? Hoje é dia 21 de maio, quinta-feira, e vamos que vamos, né? Espero que estejam todos bem em casa, tranquilos, fazendo a quarentena certinho, o isolamento, porque é o que acho que a única coisa que vai resolver esse problema, tá? Pessoal, lá na página do livro de gramática, na página 88, aparecem mais duas figuras de linguagem, tá? Elas já foram faladas nas páginas anteriores, mas agora aqui apresentam alguns exemplos. Então eu quero que vocês peguem o livro, por favor, o marca-texto, porque nós vamos assinalar aí algumas coisas importantes. Tá? Página 88, ali no meio aqui da página eu tenho uma figura chamada eufemismo. Então, é a primeira que nós vamos resumir e entender. Então, eufemismo. Em outras palavras, bem simplesinho, eu uso o eufemismo quando eu quero suavizar a verdade. Existem palavras na nossa língua que são mal vistas, né? Existem pessoas que não gostam de falar determinadas palavras. Por exemplo, morrer, morte, morrer, ele morreu. Existem pessoas que evitam falar essa palavra. Aí elas acabam usando o quê? Eufemismos para se referir à morte. Por exemplo, partiu dessa para melhor, tá? Então, partiu dessa, João partiu dessa para melhor é um eufemismo para morrer. É uma figura de linguagem. Então, aí no livro, por favor, acompanha comigo, ó. Eufemismo é o emprego de uma palavra ou expressão branda no lugar de outra, considerada chocante ou desagradável. Muitas vezes uma ideia é tida como muito forte, cruel, ofensiva, imoral. Nesses casos, o falante pode escolher usar uma expressão mais suave, mais polida. Olha lá, ó. Usar uma expressão mais suave. No eufemismo, você suaviza a verdade. Exemplos. Ele não é muito simpático. Na realidade, você queria falar que ele é antipático. Mas para não parecer grosseiro, a pessoa acaba falando que ele não é muito simpático. O doente entregou a alma a Deus. Olha lá, o eufemismo para morrer. Tá? Mais um aí. O que ele disse não é verdade. Em vez de você jogar na cara, não, isso é mentira, você pode usar um eufemismo e falar assim, não, isso não é verdade. É mais delicado, né? É mais tranquilo do que falar grosseiramente que é mentira. Cada grupo social faz um julgamento diferente do valor das palavras. Assim, de uma época para outra, ou de um grupo de pessoas para outro, diferentes palavras são consideradas feias ou mesmo proibidas. Para evitá-las, são usados eufemismos. Veja só algumas das muitas palavras que aparecem no dicionário eletrônico Ruais da língua portuguesa, como sinônimos para diabo, palavra que muitas pessoas preferem evitar. Então veja a quantidade de sinônimos. Anhangá, barzabum, beiçudo, beuzebu, bode preto, canhoto, cão, cão tinhoso, capeta, capiroto, coisa ruim, condenado, demo, demônio, diacho. Então aqui tem uma coisa assim de escolha, né? A pessoa não quer usar uma determinada palavra e ela acaba usando uma outra mais suave, tá? É uma figura. Outra figura que aparece aí na sequência, então essa é uma, né? Tudo isso na página 88. A outra figura que aparece aí é a hipérbole. Hipérbole não tem como errar, ó. Tudo que é hiper é muito, é grande. Por exemplo, um hipermercado é maior do que um mercado. Então, esse prefixo hiper aqui dá a ideia de imensidão, de coisa grande. Hipérbole tem tudo a ver com esse hiper aqui. Hipérbole é um exagero. Então, eufemismo, você suaviza a verdade. A hipérbole, quando você fala alguma coisa que é um exagero. Chorei um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas, né? E quando você fala chorei um rio de lágrimas, você está usando uma hipérbole para chorar. Vamos lá. Ela morre de amores por você. Nessa frase foi usado um exagero de expressão, morre de amores. No dia a dia, bem como em nossos textos escritos, usamos muitas expressões que aumentam o que está sendo dito, atribuindo proporções ou qualidades maiores do que as reais. Essa figura chama-se hipérbole. Então, o que é hipérbole? Agora a página 89, tá? Hipérbole é o emprego de uma ideia exagerada para fazê-la mais expressiva, dando-lhe ênfase ou destaque. Veja outros exemplos.
Já te pedi 1000 vezes esse favor. Na realidade a pessoa não pediu 1000 vezes, mas ela usa uma hipérbole para demonstrar que ela já pediu muitas vezes. A turma inteira se afundou na prova de história. Às vezes foi um, dois, não, às vezes foram 4 ou 5 alunos, mas o professor quer enfatizar tanto que ele fala a turma inteira, né? Já tentei falar com o Vitor milhões de vezes hoje. Na realidade não foram milhões, foram 4, 5 vezes. Mas a pessoa usa uma hipérbole para chamar mais atenção, né? Para uma coisa ficar mais dramática, certo? Então, hipérbole, tudo que é exagero. Você vai lembrar de como? Você vai lembrar que hipermercado é um mercado muito grande, é um exagero. Ironia é a terceira figura que aparece aí. A ironia é muito usada, né, pessoal? Quando você não quer falar uma verdade, quando você fala o contrário daquilo que você está pensando, você está sendo irônico, né? Falar o contrário daquilo. Então veja lá o quadrinho. Chegou cedo, hein? Dito para alguém que chegou muito atrasado. Então o rapazinho lá chegou super atrasado, o outro lá fala assim, nossa, chegou cedo, hein? Se o aluno chegar, por exemplo, para a aula às 9 horas, eu vou falar, nossa, chegou cedo hoje, né? Eu estou sendo irônico, eu estou falando o contrário daquilo que está acontecendo. Na ironia, aproveitando o contexto, empregamos palavras que devem ser compreendidas exatamente no sentido oposto. Então vamos até deixar aqui, ó. A ironia, quando você fala alguma coisa em sentido oposto. O contrário, né? A ironia é um instrumento poderoso para o sarcasmo, que importuna, que aborrece os outros, mas também pode gerar humor. Muito amigo, dito para alguém que não se comportou como amigo. Tenho uma ótima notícia para te dar, ao contar para alguém que o seu time perdeu, por exemplo, tá? Então, ironia é uma característica, é uma figura de linguagem, né? Ela é muito usada no dia a dia, eu acho que essa daqui não causa tanto problema. E essas duas também são fáceis, né? Eufemismo, quando você não quer falar a verdade. Hipérbole, quando você exagera a verdade. Nós vamos lá na página 90 com um texto, tá? É sempre bom aprender as figuras de linguagem através de textos, porque daí a gente vê o uso real da figura, tá? É um texto curtinho, eu gostaria que vocês numerassem os parágrafos. Então, página 90, o texto é O Guarda-Chuva. Na frente de A Entre Nós, você coloca o número 1. Na frente de Em Casa é Sempre Incômodo, você coloca o número 2. E na frente de Queiram ou Não Queiram, você coloca o número 3, tá? Então, vamos lá. Quem escreveu esse texto lá embaixo, ó, Menorte Del Picchia, no livro Entardecer, publicado em São Paulo pela editora Círculo do Livro em 1978, na página 103. Tem um vocabulário pequenininho aqui também, que depois a gente vê, tá? O guarda-chuva. Há entre nós, eu e o guarda-chuva, uma velha quizília, mercê da qual nunca fomos camaradas. Esse objeto fúnebre, negro, que parece um triste viúvo, sempre de luto e pingando lágrimas, é, de per si, signo de mau agouro e de tempestades. Lembra um longo morcego pendurado e bamboleando no braço do pedestre, ou uma asa murcha de Satanás desmoralizado. Em casa é sempre incômodo, aberto dá azar, fechado e colocado num canto após um temporal, encharca o assoalho com uma pocinha de água, como se ali um cachorro sem raça se houvesse acoitado e feito pipi. Muito Luluzinho de estimação já apanhou sem culpa por causa do guarda-chuva. Como arma de defesa não presta, quebra à toa e uma guarda-chuvada é sempre amortecida pelo pano. É mais uma carícia que uma pancada. Queiram ou não queiram, porém, essa barraquinha errante é necessária, senão indispensável. Sob o círculo de céu negro que ela rasga sobre nossa cabeça, abrigamo-nos desses chuviscos gélidos de um inverno que se anuncia cruel, poupando-nos constipações e gripes. Não há, pois, remédio senão aguentar essa calamidade. Tá? Então o autor aqui ele faz uma descrição em 3 parágrafos do instrumento guarda-chuva. As características negativas, as positivas, por que ele é bom, por que ele não é. Tá? Dá uma olhadinha no vocabulário. Açoitar, dar abrigo, acoitar, dar abrigo. Agouro, predição a respeito do futuro. Constipar-se, apanhar no resfriado.
Depreci, considerado isoladamente, em si mesmo, sem ligação com os outros. Fúnebre, que evoca a ideia de morte ou mortos. Luto, vestir-se de negro pela morte de alguém, estar triste, pesaroso. Mercê, graças a, em virtude de. E quisila, antipatia, inimizade, tá? Então lá no primeiro parágrafo ele começa fazendo aí uma comparação. Ele, na terceira linha ele fala que o guarda-chuva parece um triste viúvo, sempre de luto. Então, olha aí a comparação. Parece um triste viúvo, sempre de luto e pingando lágrimas, tá? Ele acha que o guarda-chuva é um sinônimo de mau agouro, ou seja, de má sorte. Ele não gosta de ver um guarda-chuva preto no meu lugar, porque isso, pra ele acha que dá azar, tá? Por que ele acha que dá azar? Mais um pedacinho. Porque parece um morcego pendurado e bamboleando no braço do pedestre. Ah, quando ele está fechado, na opinião do autor, aquilo lá parece um morcego, tá? Ou uma asa murcha de Satanás desmoralizado. Olha que horror. Em casa, quando o guarda-chuva está em casa, segundo parágrafo, o que ele fala? Aberto dá azar. Dizem aí as pessoas que um guarda-chuva aberto não traz sorte boa. Dizem também que o guarda-chuva, se você abre o guarda-chuva, uma sombrinha dentro de casa, você não se casa nunca. Aí eu já não sei, tá? Mas aí são superstições dos mais antigos, tá? Se ele é fechado depois de uma chuva, corre o risco de ficar aquela aguinha pingando e você acabar achando que foi o xixi do cachorro, quando na realidade não é. É só o guarda-chuva que estava ali no cantinho molhado, tá? E no terceiro parágrafo, ele fala, ele justifica, né? Depois ele fala tão mal do guarda-chuva no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo, ele concorda que, quer você queira, quer você não queira, essa barraquinha errante é necessária. Ou seja, ele chama o guarda-chuva de uma barraquinha errante. Errante por quê? Porque vai para qualquer lugar. E se der um vento forte, pode ser que tombe também. Então, essa barraquinha errante, ela é útil, ela é necessária, tá? Não há, pois, remédio se não aguentar essa calamidade, certo? Então vamos lá. Menotti Del Pique, autor do texto acima, foi um importante escritor brasileiro, além de poeta, jornalista, político, romancista, contista, cronista e ensaísta. Sua obra que mais se destacou foi o poema Juca Mulato, escrito em 1917, considerado precursor do movimento modernista de 1922. Em 1982 foi proclamado Príncipe dos Poetas Brasileiros, título que pertenceu anteriormente ao Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Olegário Mariano. Tá? Então, há mais um nome para vocês gravarem de poeta brasileiro, Menotti Del Pique, tá? Com certeza, aí, olha, movimento modernista de 1922, vocês já viram esse assunto na aula de História, na aula de Arte, né? Então, aparece aqui também. Vamos lá para o exercício 1? No texto 1, que é do gênero crônica, o autor expõe e defende sua opinião a respeito do guarda-chuva. Então, primeira paradinha aí, pessoal, crônica. O que é uma crônica? A palavra crônica vem de crono. Crono quer dizer tempo, tá? Tudo que se relaciona a tempo é crono. Você marca o tempo com um cronômetro. Então, esse prefixo crono aí quer dizer tempo. E o que é que tempo tem a ver com crônica? A crônica é uma história que se passa em determinado tempo. Vamos escrever isso na lousa para ficar bem fácil. Anota aí no cantinho do caderno. O que é crônica? É um texto narrativo, tá? Se ele é narrativo, ele conta uma história, certo? Qual é a característica da crônica? É um texto curto que trata de um caso do cotidiano. Então a crônica não vai falar assim dos grandes problemas sociais, diferente de um texto dissertativo, diferente de um artigo de opinião, que vai pegar assim os grandes problemas do mundo, né? E ali vai falar sobre aquele problema. A crônica não. A crônica vai contar uma história, tá? É um texto narrativo, normalmente curto, e vai falar de alguma coisa do dia a dia, alguma coisa bem simples, bem corriqueira, alguma coisa que está ali ao nosso lado todo dia, como no caso do guarda-chuva. O poeta ali, ele escolheu um objeto simples que para ele tem muito significado. Você vê aí que ele fala que pode dar o significado de azar, mas que no final ele acaba falando que é necessário, tá?
Então anota isso no cantinho e vamos ver o exercício 1. Então ele fala que é do gênero crônico, o autor expõe e defende sua opinião a respeito do guarda-chuva. Por isso podemos afirmar que o modo de estruturação desse texto é, ou seja, como está estruturado o texto? É um texto argumentativo, porque apresenta um ponto de vista e defende-o? É um texto descritivo, porque descreve personagens, pessoas, lugares, objetos? É um diálogo, porque mostra a conversa entre duas ou mais pessoas? É expositivo, porque apresenta ou expõe um assunto de forma organizada? É instrucional, porque ensina a fazer alguma coisa ou usar um equipamento? Ou é narrativo, que conta fatos que ocorreram ou foram inventados? Pessoal, esse texto específico aí do guarda-chuva, ele é argumentativo. Por quê? Porque ele apresenta um ponto de vista e defende. Então ele fala lá, em 2 parágrafos, ele fala do guarda-chuva, dos aspectos negativos do guarda-chuva, né? Mas no terceiro ele livra o guarda-chuva do problema. Ele fala que apesar de tudo isso que foi falado, o guarda-chuva é um objeto necessário. Então quando você apresenta argumentos para o seu ponto de vista, você está usando um texto argumentativo, tá? Nos dois primeiros parágrafos, o autor fala a favor ou contra o guarda-chuva. Nos 2 primeiros parágrafos, ele fala contra o guarda-chuva. Se nós retomarmos o texto, nós vamos ver lá que ele fala assim, olha, o guarda-chuva ele é sinal de azar. O guarda-chuva parece um morcego pendurado no braço, ou uma asa de Satanás. Ele só fala mal do guarda-chuva, tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo, tá? Agora vamos ver. 3. Esse objeto fúnebre, negro, que parece um triste viúvo, sempre de luto ou pingando lágrimas, a expressão pingando lágrimas baseia-se em que figura de linguagem? O que essa figura sugere? Ele está pingando lágrimas. É uma metáfora e essa metáfora sugere o quê? Ele está chorando, né? Então ele não quis falar assim, o guarda-chuva parece que está chorando. Ele preferiu falar assim, o guarda-chuva parece que está pingando em lágrimas. Então quando ele troca chorar por pingar, ele está fazendo uma metáfora, certo? Espera aí que eu preciso do instrumento aqui ultra mega potente para limpar a luz. Só um instantinho. Prometo que eu vou comprar uma smartboard, tá? Aí você aperta o botãozinho assim e ela apaga sozinha. Legal, hein? Então vamos, 4. Quais são as características negativas enumeradas contra o guarda-chuva no segundo parágrafo? Ele pode, né? Pode dar azar. Então é uma característica negativa. Ele se parece com um morcego. Um morcego ou asa de Satanás. Além disso também, quando ele está lá em pé no cantinho dentro de casa, a água que escorre dele pode parecer xixi de cachorro, tá? A água que escorre pode ser confundida com... Vamos usar até a palavra que o autor usa. Pipi. Opa! Com pipi de cachorro. Então veja. Oh, meu Deus! Tá difícil. Certinho? Isso. Então tá. Qual é a característica positiva do objeto apresentada no último parágrafo? A grande função dele, que é nos abrigar da chuva e evitar o quê? Gripe, né? Se você ficar com o corpo todo molhado, você pode pegar uma gripe. Principalmente agora em época de coronavírus, a última coisa que a gente quer, essa é número 5. A última coisa que a gente quer é ficar gripado. Então a característica positiva é essa.
E se você usar o guarda-chuva, você pode ficar livre aí de pegar uma gripe, tá? Exercício 6. Releia esse trecho do texto e classifique as orações indicadas a seguir. Agora, pessoal, eu preciso que você circule todos os verbos primeiro. Então vamos achar os verbos? Olha lá. Sob o círculo de céu negro que ela rasga sobre nossa cabeça, abrigamo-nos desses chuviscos gélidos de um inverno que se anuncia cruel, poupando-nos constipações e gripes. Quais são os verbos aí, pessoal? O primeiro que aparece é rasga, sob o círculo do céu negro que ela rasga. Segundo verbo, abrigamo, deixa o nós de lado, tá? Fica só o abrigamo. Terceiro verbo, anuncia. E depois o quarto verbo, poupando. Então, olha lá, pessoal. Se são 4 verbos, é porque são 4 orações. Agora, a tarefa de vocês é onde começa e onde termina a primeira oração, onde começa e termina a segunda, a terceira e a quarta oração. Lembrando que as conjunções mas, e, que, elas normalmente começam uma oração nova, tá? Então vamos ver. Mas o livro foi bonzinho, o livro já fez a separação para nós. Olha lá, a letrinha A é a primeira oração. Sob o círculo do céu negro, abrigamo-nos desses chuviscos gélidos de um inverno. Olha lá, essa é uma. A segunda, que ela rasga sobre nossa cabeça. C, que se anuncia cruel. E a última, poupando-nos constipações e gripes. Olha, o livro foi bonzinho, já fez a separação. Se fosse para você fazer, eu tenho certeza que você faria também. Agora está pedindo a classificação. Então a primeira, sob o círculo de céu negro, abrigamos-nos desses chuviscos gélidos de um inverno. Pessoal, essa daqui é uma oração coordenada. Ela tem conjunção? Não, ela não tem conjunção. Assindética. E, ao mesmo tempo, ela também é uma oração principal. Certo? Essa é a A. Na letrinha B, pessoal, que ela rasga sobre nossa cabeça. Essa daqui é uma oração subordinada. Por quê? Porque ela não tem sentido sozinha. A letrinha C, também, que se anuncia cruel, também é uma oração subordinada. Tá? E a letrinha D, poupando-nos constipações e gripes, ela é uma oração coordenada. Deixa eu só conferir uma coisinha. Poupando-nos constipações e gripes. Assindética. Certo? Então você tem aí 2 orações coordenadas e 2 orações subordinadas. Certinho? Agora, se nós temos aí, exercício 7, 2 orações coordenadas e 2 orações subordinadas, é lógico que esse período é um período composto por coordenação e subordinação. Certinho? Exercício 8. Reescreva os termos destacados nas frases abaixo de forma como eles ficariam se o emissor não tivesse usado eufemismos. Ou seja, o exercício 8 pede para você tirar os eufemismos, para atenuar o que se dizia. Meu avô que estava doente finalmente descansou para sempre. Qual é a verdade que foi suavizada aí? Meu avô que estava doente finalmente morreu, tá? Então, descansou para sempre é um eufemismo. Morreu é a palavra no sentido exato. Minha prima não foi feliz nos exames. Minha prima reprovou. Tá? Então, se você não quis falar assim, nossa, ela reprovou de novo, ou nossa, que horror, né? Então você pode falar assim, minha prima não foi feliz nos exames, ela não teve sorte nos exames. Não ter sorte, não for feliz ali, é um eufemismo para reprovou. Não fale assim do seu irmão, isso não é verdade. Não é verdade é um eufemismo para o quê? Mentira. Então, a frase sem eufemismo ficaria assim, não fale assim, isso é mentira. E a última, ela não foi nada educada a falar com sua vizinha. Ela não foi nada educada, ela foi o quê?
grosseira, ela foi rude, ela foi mal educada. Como você não quer falar essas palavras assim, no sentido exato, né? A palavra nua e crua, você acaba usando esses eufemismos. Certo, pessoal? Fiquem atentos para a lição de casa, tá? E até a próxima.